A hipnose não tem um criador, mas ela tem decodificadores, pessoas que foram percebendo esse estado. Uma série de médicos em suas gerações que foram percebendo. Vou citar alguns deles. No entanto, existem registros arqueológicos que datam há mais de 3.500 anos sobre os estados alterados de consciência. Por exemplo, lá no Antigo Egito, existiam as tendas do sono, onde os faraós induziam as pessoas a um transe hipnótico com a finalidade de cura. E foi encontrado nos papiros de Ebers, que é como se fosse um livro egípcio, né, com aquelas escritas características deles, os hieróglifos ali, né, ou hieroglifos, onde se descreve um transe hipnótico, descreve um ritual hipnótico. Não com esse nome. Então já se faz isso há muito tempo. Não com esse nome. Na Grécia, por exemplo, existia o Templo de Asclépio, onde se fazia o diagnóstico e a cura dos doentes por uma espécie de sono divino, que é o que eles chamavam, ou terapia onírica. Um orinonauta é um praticante de sonhos lúcidos. Um orinonauta é um praticante de sonhos lúcidos. É alguém que consegue estar lúcido dentro de um sonho, da terapia onírica. Então, já não é de hoje que tem isso. Até que teve um médico chamado Mesmer. Quem já ouviu falar do Mesmer? Que ali no século XVIII começou a fazer hipnose na universidade com seus pacientes, enfim. Só que não se chamava hipnose. Posteriormente foi ser chamado de mesmerismo, mas a princípio era o magnetismo. Então ele era um magnetizador. Ele usava ímãs, imposição de mãos. Só que ele era um tanto quanto místico. Ele acreditava que ele trabalhava com magnetismo animal, que recebia influência dos astros. Era uma teoria muito doida. Mas, de fato, ele conseguia levar as pessoas ao transe hipnótico e proporcionar algumas curas desses doentes. Ele descobria as catalepsias, catatonias, letargias e diversos termos que depois foram sendo incluídos na literatura espírita. Os próprios passes magnéticos, entendidos e decodificados por Allan Kardec, também não foi ele o pioneiro desses passes. Há muitos relatos fortes da relação dele ter estudado os fenômenos produzidos por Mesmer, que era um magnetizador que fazia passes magnéticos. Se hoje já existe um certo preconceito com a hipnose, imagina naquela época. Obviamente que o Mesmer era considerado um bruxo, alguém que praticava uma medicina ilegal. Inclusive tem o filme dele. Se você digitar lá no YouTube Mesmer, o filme, você vai conhecer mais a história dele. Então, para a gente estar aqui, gente, com um livro desse, com um curso desse, a gente tem que ser muito grato, porque muita gente sofreu muito para chegar até aqui. E aí foi montada uma banca inquisidora em Paris para julgar se Mesmer realmente era um curador ou um charlatão. E adivinha? Lá estava o Guillotine, criador da guilhotina, na banca, só os figurões, né? Benjamin Franklin, Lavoisier, aquele da química. E, obviamente, eles julgaram que, de fato, ele fazia algumas curas, mas era tudo pelo poder da sugestão. Não existia magnetismo, portanto, ele é um charlatão. E ele caiu no ostracismo, teve que ser expulso da sociedade médica e morreu sozinho em um lugar desconhecido. Bom, história do Mesmer. Posteriormente, James Braid, aquele que cunhou o nome hipnose, estava assistindo um show de hipnose mesmérica anos e anos depois, de um hipnotista chamado Lafontaine, que era um discípulo de Mesmer. E ele fazia o que ele chamava de sono mesmérico, que era hipnose. O James Braid ficou encantado com aquilo e começou a pesquisar o material do Mesmer. E fez um filtro daquele misticismo todo, trazendo para a ciência. Ele era como se fosse um oftalmologista nos dias de hoje. Então, ele era um estudioso dos olhos, da medicina ocular. E aí ele começou a hipnotizar seus pacientes. E a perguntar, como foi o seu sono? E o paciente respondia o quê? Sono? Eu não dormi. Ué, mas parecia que você estava dormindo. Não, não dormi. Aí ele perguntava a outra pessoa, e aí, você dormiu bem?
Não, meu corpo estava dormindo, mas minha mente estava acordada. Aí outra definição de hipnose, o corpo parece que está dormindo, a pessoa está lá assim, ó, mas ela está completamente ligada numa ideia. E aí o James Brady começou a ter uma certa relevância nessa pesquisa e decidiu chamar isso de hipnose, em homenagem ao deus grego do sono, Hypnos, hipnosis. Porém, ele percebeu que as pessoas não dormiam. E aí ele falou: "Ih, pus o nome errado". Aí ele tentou mudar para monoideísmo, que significa única ideia, único foco. O nome não se popularizou, ficou hipnose. Ainda bem, né? Senão vocês estariam fazendo um curso aqui hoje de monoideísmo clínico. Teriam 4 alunos. Não faria muito sucesso, né? Então, que curso você vai fazer? Um curso de monoideísmo, né? Então ficou melhor hipnose. Então a gente fala: durma, acorde. Ninguém dormiu, ninguém acordou. É uma metáfora para simbolizar isso. Por ser um estudioso dos olhos, ele começou a pegar velas acesas e pedir para os seus pacientes olhar para essa chama de vela. Olhe fixamente, sem piscar. E ele contava o tempo e percebia que em 3, 4 minutos, muitos entravam em transe. Eles começavam a lacrimejar, os olhos ficavam avermelhados, imagina, sem piscar, olhando para a vela. E alguns tinham regressões espontâneas, outros falavam línguas estranhas. Então ele foi descobrindo esses fenômenos. Até que um dia ele pegou e pôs a vela mais alta, para eles olharem assim, ó. E quando eles olhavam assim para cima, o transe era quase que imediato. Quem está com esse daqui, na página 37, tem aqui essa imagem do Mahavatar Babaji, na Índia, né? Fazendo uma meditação. E ele está olhando como? Para cima, estimulando o terceiro olho, a glândula pineal, o olho de Horus, o olho que tudo vê, enfim. Interessante que a Índia se desenvolveu meio que independente, né, do conhecimento da Europa, demorou muito ter essa fusão, então ela tem a sua raiz própria. E o James Brady, aqui está o James Brady, ele foi descobrindo isso sem conhecer como os yogis meditavam, por exemplo, né? Então ele descobriu algo muito interessante que posteriormente foi ser adaptado nas induções nesse sentido de olhar para cima e fazer as induções olhando para cima. Então a gente vai ter induções olhando para a palma da mão, olhando para o dedo, olhando para o teto. E quando a gente fixa o globo ocular, a gente reduz a faculdade crítica. Por quê? Concorda que o nosso globo ocular está intimamente ligado à nossa neurologia? Já percebeu quando eu falo assim, onde você passou o Natal? Aí você tende a fazer assim, né? O Natal, eu passei, você olha para cima e para a esquerda, geralmente. Mas quando a gente trava o globo ocular num ponto, o que acontece? Reduz a faculdade crítica. O foco se fecha para um ponto. Você não consegue pensar na mesma quantidade, no mesmo volume de pensamento, ok? Então ele foi descobrindo esses fenômenos, onde a gente vai descobrir que quem entra em transe mais profundo é quem consegue esconder a íris dos olhos mais fácil, quem consegue olhar para cima, tensionar a pálpebra e ficar branco os olhos, você fala, extremamente suscetível à hipnose. Então a gente vai conseguir descobrir isso pelo próprio olhar das pessoas. Posteriormente, outros hipnotistas surgiram. Muitos conhecem o Jean-Martin Charcot. Quem é da psicologia, da psiquiatria, já ouviu falar muito dele. E o Jean-Martin Charcot, diferente do Mesmer, foi muito respeitado, porque ele já era um figurão da medicina. Ele era um pesquisador sobre hemorragias, sobre aneurismas. Ele era um doutor muito conceituado que trabalhava no hospital de La Salpêtrière, em Paris, na França. E ele é considerado um dos desenvolvedores da neurologia e da psiquiatria, que na época era praticamente que uma coisa só. E ele começou a utilizar a hipnose com mulheres histéricas. E começou a ter muito resultado. Talvez ele foi o primeiro professor do tema, porque ele começou a ensinar para outros médicos da França. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube, se você escrever lá, Lucas Naves, Charcot, Paris, tem um vídeo meu lá em Paris, onde eu visitei o hospital do Charcot, Salpêtrière, que se tornou um centro avançado de neurologia e que usam hipnose hoje. Olha que legal. É inclusive um hospital que parece
um castelo, assim, é muito maravilhoso. Eu fui lá gravar um vídeo. Então o Charcot, ele foi talvez o primeiro professor aí, né, estudou e formou muitos médicos, utilizando o poder da sugestão, o poder da hipnose. Claro, era muito arcaico perto do que a gente tem hoje, mas já era hipnose. E aí, foi estudar com ele um cara que não é muito conhecido, assim, pouca gente conhece, chamado Sigmund Freud. Já ouviram falar? É, é um médico que formou em Viena, pegou o trenzinho e foi para Paris ter aulas com o Charcot. Isso está muito descrito num filme chamado Freud, Além da Alma, fica aí de recomendação. Eu vou dando ao longo do curso as recomendações, vocês vão anotando aí. E lá conta essa história, a história é real, tá? Não a que contam nas faculdades. A que contam nas faculdades é um jargão que vai se repetindo de ano em ano. Hipnose perigosa, não use, Freud abandonou. Será que é isso mesmo? Vou dar uma pincelada no tema. Então, o Freud foi lá, teve aulas com Charcot, aulas rápidas, por sinal. Voltou para Viena e começou a utilizar essa hipnose em seu consultório. Começou a usar a hipnose no hospital. Ele usou por 10 anos, assim, abertamente. Depois mudou a metodologia, mas para mim continuou sendo um tipo de hipnose. E imagina, naquela época, ele teve muita dificuldade na aceitação. Juntava aquelas bancas de médicos naqueles auditórios, né, e era ridicularizado a hipnose. E ele estava querendo criar suas próprias teorias e métodos, até por influência do seu amigo Breuer, né, que foi influenciando ele também a seguir esse caminho. E ele fundou a psicanálise, não é mesmo? Mas ele buscou na psicanálise as bases na hipnose também para fazer isso. Então, como que pode dissociar uma coisa que ele buscou as bases para criar outra? E, de fato, o Freud não era um bom hipnotizador, isso não sou eu que estou falando, ele mesmo disse isso. Apesar de todos os meus esforços, não consegui hipnotizar sequer parte dos meus doentes. Isso está descrito nas obras de Sigmund Freud, volume 11. Então, ele está dizendo claramente isso, que ele tinha essa dificuldade. Ele já esteve num congresso de Budapeste, muitos anos depois de abandonar a hipnose, falando bem da hipnose. Mas ele mesmo tinha algumas crenças, e talvez por ser uma pessoa muito resistente, ele foi por uma outra linha. Ele era um exímio analista, um gênio, mas ele não era um hipnotista. Então fica muito claro, até mesmo nessa série do Freud que tem no Netflix, a dificuldade que ele tinha de manter o transe e de conseguir. Ele não era um ressignificador, nem existia esse termo. Então, ele fazia uma hipnoanálise. Ele costumava puxar as emoções, descobrir fatos do inconsciente, mas não se resolvia aquilo com sugestões, com programação neurolinguística, não tinha isso, entendeu? Então, obviamente que tinham catarses, ele tinha a crença de que a hipnose implantava memórias falsas, ele tinha algumas coisas, e aí ele decidiu seguir um outro método. E aí você, quando começar a se divulgar na internet com hipnose, você provavelmente vai ter alguém que vai escrever assim, ó: hipnose não funciona, Freud abandonou. Então você tem que ter um argumento para responder. Vocês querem aprender? Então o argumento é assim, ó: bom, dizer que hipnose não é boa porque Freud abandonou seria o mesmo que dizer o seguinte, ó: não coma maçã. Leonardo da Vinci não comia maçãs. Logo, maçãs não é boa. Isso é um argumento válido? Vamos supor. Era o gosto dele, não é? Bom, se hipnose não é boa porque o Freud abandonou, mesmo que ele tivesse abandonado, e daí? Funciona? Mas essa não é verdade. Mas o Freud abandonou a medicina também. Quando foi trabalhar só com psicanálise, já não era medicina. Medicina não é boa? Você vai perguntar, você vai jogar essa para a pessoa, ela vai ficar sem argumento. Ou então você vai falar assim, em dado momento da carreira do Freud, ele receitou cocaína. Achava na época que a cocaína era um medicamento bom, né, para as pessoas, e levou ao óbito de um paciente. Cocaína é boa? Pronto, a pessoa não tem mais argumento para falar. Porque, assim, a hipnose que Freud usava não tem nada a ver com a hipnose que a gente usa hoje. O Freud morreu em 1939. Somente em 1949 que o Dave Elman, pai da hipnose clássica, apresentou as principais técnicas da hipnose para a Sociedade Médica Americana e foi aceito com sucesso.
e escreveu o livro Hypnotherapy, que é um clássico. Somente nos anos 70 o mundo conheceu o maior gênio da hipnose, o Dr. Milton Erickson, onde reformulou completamente o conceito e a forma de se fazer. Então não tinha um grupo de WhatsApp para eles trocarem uma ideia. E aí, Dave Elman, o que você está fazendo? Milton Erickson, diga aí, vamos fazer uma call. Não tinha isso. Então, o Freud, gratidão Freud, ele fez o que ele pôde. Imagina, gente, ele criou um negócio ali do zero praticamente. O cara fundou a psicanálise, genial. Só não era um hipnotista. Só que o que a gente escuta nas faculdades? Esse jargão. Eu fiz psicanálise. E quando disse que fazia hipnose, um professor riu de mim. Hipnose. Aqueles cara barbudão assim. Isso é obsoleto. Ele falou, logo ele falando isso, né? Então, assim, nem sabe o que é. Ele nem sabe o que é. Ele viu num livro, ouviu dizer que aprendeu com alguém mais antigo que ele ainda, que, olha, o Freud teve um problema, então não vá por aqui. Porque eles seguem assim o Freud, né? Mas tem várias linhas de psicanálise. Eu, por exemplo, tenho uma afinidade maior com Jung. Então, gosto muito da psicologia analítica, gosto de arquétipos, gosto de alquimia, assuntos que o Jung dominou muito e que teve discordâncias com o Freud. Então, aprecio os dois, mas sou mais junguiano. Tivemos também James Esdale, um médico escocês que fez sua carreira na Índia. E lá na Índia, do século XIX, imagina, faltavam de tudo. Medicamentos, anestésicos. As pessoas se acidentavam nas linhas férreas de trem, nas indústrias, nos maquinários, e não tinha uma forma de anestesiar essas pessoas para fazer cirurgias, certo? E aí o que foi feito? O James Esdale começou a hipnotizar essas pessoas e fazer cirurgias. Mais de 3.000 cirurgias documentadas, incluindo algumas amputações com hipnose. Não façam isso em casa. E ele levava as pessoas a um estado tão profundo de transe que levou o nome dele, estado Esdale, que escreve Esdaile. E era o início, o surgimento do que a gente chama de hipnodontia e o que a gente chama de hipniatria. Hipnodontia, o uso da hipnose aplicado à odontologia, hipniatria, o uso da hipnose aplicado à medicina. Hoje tem alguns profissionais que dão curso só para essas áreas. Dá curso só para o dentista, falando a linguagem do dentista durante um procedimento, um canal, uma cirurgia, como utilizar a hipnose para ou amenizar a dor, ou não ter dor, ou controlar a ansiedade durante um atendimento clínico e um médico também. Tanto quanto é reconhecida por esses conselhos. Porém, nos anos 70, tivemos o auge do Milton Erickson, que já era um senhor. O Milton Erickson era um psiquiatra, psicólogo também, muito conhecido no meio acadêmico, tinha escrito já 143 artigos sobre o tema, mas não era conhecido pelo mundo. E era considerado uma lenda, né? Porque era um cara que diziam que as pessoas iam conversar com ele e saíam reprogramadas, e ele batia um papo com a pessoa. Às vezes nem fechava os olhos. Ele era um contador de histórias e tinha muito resultado. Ou seja, enquanto a hipnose de Dave Elman, que de todos esses é o único não médico, era um locutor de rádio, era uma hipnose mais rápida, mais objetiva, que funcionava melhor com os suscetíveis e não tanto com os resistentes, tanto que na hipnose de palco usa-se a hipnose clássica. Funciona em todo mundo? Funciona em quem funciona. Já o Milton Erickson quebrou esse tabu, porque ele era um contador de histórias. Como é que você resiste a uma história? Se eu falar assim, faça isso, faça aquilo, você pode resistir. Mas se eu te conto uma história, você já está dentro dela. Não tem como falar assim, eu discordo. Não, a história é uma metáfora. E dentro da história, eu coloco comandos que o seu inconsciente capta e você nem precisou de refletir sobre eles. Então ele era um gênio do storytelling, era um gênio da contação de histórias. Então se a pessoa era resistente, ele começava a conversar com a pessoa. E daqui a pouquinho essa pessoa estava viajando na maionese. Então, mas não é tão simples fazer isso. Tanto que eu tenho uma especialização online só de ericksoniana. Porque a hipnose ericksoniana, ela é considerada um tipo de terapia diferente da hipnose.
um tipo de psicoterapia dentro das mais de 1.000 terapias que existem no mundo. A ericksoniana é considerada um tipo de terapia, porque ele desenvolveu um raciocínio clínico mais complexo e uma habilidade terapêutica incrível que vai muito além do estado alterado de consciência. Ele desenvolveu uma forma de fazer o atendimento. Então, é considerada, sim, uma terapia. Certo? Por que ele ficou conhecido? Nos anos 70, na Universidade de Santa Cruz, um jovem matemático, estudante de computação, estava transcrevendo uns trabalhos de vídeo do Fritz Perls, pai da Gestalt terapia. Esse jovem, na época, né, era o Richard Bandler, criador da programação neurolinguística, e ele criou um grupo chamado Meta, que era um grupo onde ele praticava essas Gestalt terapias. E ele se tornou um jovem muito bom nisso. Até que o professor de linguística da faculdade viu aquele jovem fazendo aquilo e falou: isso é incrível, mas está faltando um modelo. Está faltando colocar isso dentro do modelo. E eles ficaram amigos. Era o John Grinder, o professor. E aí o John Grinder, como um linguista, se juntou a um programador de computadores e criaram a programação neurolinguística. Entenderam o nome agora? Um programador de computadores e um linguista. Olha que massa. Nessa analogia dos computadores com a mente. E eles foram modelar os maiores gênios da época da terapia. Virginia Satir, que, ao meu ver, é a verdadeira disseminadora do pensamento sistêmico complexo, muito embora Bert Hellinger ficou com crédito da constelação familiar, estudou com a Virginia, que já fazia terapia sistêmica familiar naquela época, hein? Fritz Perls, da Gestalt terapia, que é uma terapia muito provocativa, até um pouco irônica, um pouco cínica às vezes, mas muito boa. E o Milton Erickson, que era um psiquiatra gênio da linguagem hipnótica. E eles estudaram essas 3 pessoas e escreveram o primeiro livro chamado A Estrutura da Magia, publicado em 1975. Um livro complexo pra caramba, que agora está tendo uma reedição que vai sair no Brasil, que o Cláudio Lara, um amigo meu, professor de PNL, está ajudando a botar numa linguagem mais fácil. Foi o primeiro livro de PNL. E aí o Milton Erickson ficou famoso mundialmente. Não só por isso, mas porque aí depois disso vários dos seus discípulos foram escrevendo sobre ele. Então, talvez ele seja o terapeuta, depois do Freud, que mais tem discípulos que escreveram sobre o mestre. O que tem de livros sobre o Milton Erickson é absurdo. E não necessariamente ele escrevendo sobre ele, né? Mas que pena, não é nem citado na faculdade de psicologia e de psicanálise. Muitas vezes não sabe nem quem é. Porém, é quase que unanimidade no meio de terapias alternativas, que ele foi o maior terapeuta do século passado, devido à eficiência dele, catalogadas, os atendimentos todos documentados, catalogados, concluídos, resultado. Ele era o cara da ciência mesmo, um gênio. Enfim, eu conto com mais detalhes na formação de ericksoniana, onde eu conto a história da vida dele, ele teve muitos problemas de saúde, enfim. E aí depois a PNL se abrangeu e abriu para vários leques. Hoje tem PNL para vendas, para comunicação, para relacionamentos, para tudo, né? Mas ela começou num berço terapêutico. Eu tive a oportunidade de estudar com esses 2 caras, com o Bandler e com o Grinder, e faz parte da minha formação. Então essa basicamente que é a história. E depois todos os caras que vieram anos 80, anos 90, até chegar hoje, são discípulos desses caras, entendeu? Que vieram estudando com os alunos desses caras e chegando até aqui agora. Por exemplo, o Dave Elman foi professor do Gerald Cain, que criou o modelo da mente, que está aí no livro, que fundou a escola Omni, certo? E por aí vai. Depois um discípulo do Milton Erickson fundou a Fundação Milton Erickson, com Jeffrey Zeig, que formou Sofia Bauer, brasileira, que é uma psiquiatra excelente, hipnoterapeuta. E eu fui estudando com essa galera toda, já na minha geração, né? Tive o privilégio de estudar com o Grinder com 81 anos na época e com o Bender com 70 e poucos anos, né? Então os caras estão vivos ainda. E quem estudou, estudou, né? É igual o Bert Hellinger. Quem estudou, estudou. Agora ele já partiu,
Então só sobrou os discípulos dele. Então, enquanto esses caras estão vivos, é bom colar neles, né? Porque a galera toda passou por eles. O próprio Tony Robbins, que é talvez o maior palestrante do mundo, foi aluno do John Grinder também.